Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na Palavra de Deus. Carta aos Efésios, o capítulo 4, especificamente os versículos 11 ao 14, está escrito: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Nobres pastores, nessa segunda-feira daremos continuidade à nossa temática: como o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja. Nos 3 últimos devocionais que compartilhamos a semana passada, deixamos claro uma verdade. Com base nos versos 11 e 12, eu disse: o pastor pode contribuir para o crescimento saudável da igreja ao aperfeiçoar o pastoreio dela. Significa dizer que o pastor tem um papel fundamental: o aperfeiçoamento dos santos. É o que Paulo, com muita clareza, ele vai deixar. Nesse particular, existem 2 dimensões em que necessariamente o pastor precisa aperfeiçoar o pastoreio da igreja. A primeira dimensão é pastorear a igreja teologicamente. Significa que o pastor precisa ser um homem bíblico, ter profundidade bíblica, um homem que tem clareza doutrinária, alguém com consciência plena do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, a primeira dimensão é pastorear a igreja teologicamente. Pastorear a igreja teologicamente. Agora, a partir do devocional de hoje, vou apontar a segunda dimensão. É pastorear a igreja estrategicamente. Eu vou repetir: o pastor, ele aperfeiçoa o pastoreio da igreja quando pastoreia a igreja estrategicamente. Percebam esse detalhe importante. Além da profundidade teológica ou além da profundidade bíblica, o pastor, como líder, também precisa de discernimento estratégico. Ele necessita de um planejamento estratégico. Até porque o texto base que lemos diz que os santos devem ser aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço. Isso fala de organização e planejamento, em outras palavras, de intencionalidade pastoral. Fala de direção. É preciso lembrar que ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo. Portanto, muito além de ser bíblico e também ter clareza exatamente doutrinária, é preciso que o pastor pastoreie de maneira intencional. Porque há pastor fiel, piedoso, sincero e amoroso que trabalha muito, mas trabalha sem direção. E o que é pior, esforço sem direção
cansa a liderança e confunde a igreja. Eu vou repetir: esforço sem direção cansa a liderança e confunde a igreja. O desenvolvimento de pessoas e líderes precisa ser intencional, não acidental. E essa observação, ela é muito bem clara quando você percebe Efésios capítulo 4. Aliás, o erro de muitos pastores, de muita liderança, é querer ser indispensável em tudo. Mas é preciso lembrar, nobre pastor, a igreja cresce quando o pastor deixa de ser o centro operacional de tudo e se torna o principal desenvolvedor de pessoas. Vou repetir isso para vocês. A igreja cresce quando o pastor deixa de ser o centro operacional de tudo e se torna o principal desenvolvedor de pessoas. Quem centraliza demais tudo em si, ou centraliza exacerbadamente o seu ministério, termina limitando o bom crescimento saudável da igreja. Agora, aquele que equipa pessoas para servir o reino de Deus multiplica discípulos de Cristo. O pastor não foi chamado para fazer tudo. O pastor foi chamado para equipar os santos para a obra do ministério. E aqui entra 3 áreas muito práticas envolvendo o ministério pastoral. A primeira área é a área do discipulado. Permitam, a igreja só cresce quando o pastor não se limita a pregar para multidões, mas investe na formação de discípulos. Discipulado é acompanhamento, é ensino, é correção de rota, é encorajamento, é maturação espiritual. Ou seja, a igreja sem discipulado pode até aumentar de tamanho, mas não cresce com consistência. E por que exatamente digo isso? Porque o grande problema de muitas das igrejas não é a falta de culto, mas é a falta de desenvolvimento espiritual. Também não é a falta de muitos eventos, é a falta de acompanhamento. A igreja precisa ser um lugar em que as pessoas caminhem com pessoas, em que todos os crentes maduros acompanhem os mais novos na fé. É o que diz Paulo em 2 Timóteo 2:2. Ele diz: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Paulo está dizendo isso ao jovem Timóteo. Isso nos ensina um princípio. Uma igreja precisa ser um lugar em que haja entre si muita mais mesa de comunhão, muito mais oração, muito mais correção, muito mais exemplo, prestação de contas e serviço, ou seja, uma igreja que discipula. Eu vou repetir, uma igreja precisa ser um lugar em que haja entre si muito mais mesa de comunhão, muito mais oração uns pelos outros, muito mais correção dos outros, muito mais exemplo um para os outros, prestação de serviço, ou seja, uma igreja que discipula uns aos outros. Essa é a primeira área em que o pastor estrategicamente precisa aperfeiçoar o pastoreio da igreja. A segunda área é a área da liderança. A igreja que não forma líderes cresce até certo ponto, mas depois ela trava. Isso implica dizer que o pastor contribui para o crescimento saudável da igreja quando levanta obreiros, quando treina e acompanha líderes. Uma liderança saudável é aquela que vai além do modelo tradicional. Ela amplia o alcance do cuidado pastoral e fortalece os ministérios. As pessoas crescem muito melhor em campo, quando estão servindo, praticando e assumindo responsabilidades em ambientes de confiança. Por isso, o pastor, como líder, precisa parar de apenas preencher escala e começar a formar líderes como uma liderança servidora. Eu vou repetir.
Por isso, o pastor, como líder, precisa parar de apenas preencher escala e começar a formar líderes com uma liderança servidora. Precisa ter um bom discernimento para encontrar gente fiel, ensinável e que esteja disposta ou disponível para servir o reino. Precisa investir em boas conversas, bons diálogos estratégicos, feedback, correção e encorajamento das pessoas. Por que estou pontuando essas questões? Porque toda igreja cresce no ritmo da liderança que tem. Se a liderança amadurece, a igreja amadurece também. Se a liderança da igreja expande, a igreja também expande. Se a liderança é saudável, a igreja cresce de maneira saudável. Portanto, nobre pastor, reflita. E para concluir, a terceira área em que todo pastor precisa também estrategicamente pastorear a igreja é a nova geração. Permitam esclarecer, uma igreja que não alcance nem forma nova geração, ela compromete todo o seu futuro. Crianças, adolescentes e jovens não são apenas igreja do amanhã, eles já são parte da igreja de hoje. E agora precisam ser preparados para os desafios de amanhã. É o que diz o Salmo 78, verso 4 até o 7 e 2 Timóteo 3 e 15. Olha o que diz o Salmo 78, verso 4 a 8. Não encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Dá para você perceber, o salmista reporta um mandamento de Deus em que os pais deveriam ensinar as crianças. Este princípio se aplica ao ministério pastoral. Precisamos estar preocupados com a nova geração. Em 2 Timóteo 3 e 15, Paulo diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a igreja que não discipula as suas crianças, os seus adolescentes e seus jovens, está preparando o seu próprio encolhimento. Ela pode até ter história, pode ter prédio, pode ter tradição, pode ter patrimônio, mas sem discipulado da nova geração, o futuro vira saudade antecipada. Por isso, nós precisamos aperfeiçoar o pastoreio da igreja, tendo profundidade bíblica, pastoreando a igreja teologicamente e tendo um planejamento estratégico de discipulado, cuidando da membresia da igreja. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo devocional, se Deus assim permitir. Devocional Pastoral, com o pastor João Batista. Um momento para refletir na palavra de Deus.